Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que o link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas no qual você pode encontrar o melhor preço deste aparelho, WhatsApp, Telegram, link na descrição. Quanto à câmera do aparelho, sensor principal com 50 megapixels de resolução, ultra-wide com 8 megapixels e outros dois sensores para macro e profundidade de 2 megapixels. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem. Então, como vocês viram na prática, é uma câmera que faz boas fotos. A macro e a ultra-wide não são nada surpreendentes. De dia você consegue resultados satisfatórios. A câmera traseira à noite, ela tem um certo ruído, o que é comum também pela sua faixa de preço. E a sua câmera frontal, eu curti, durante o dia ela tem uma excelente definição. Porém, se estiver muito escuro, vai faltar nitidez, o que é normal, novamente, pela categoria do aparelho. Quesito HDR do aparelho, eu diria que ele é bem ok. Às vezes, o modo inteligência artificial deixa as fotos muito vivas, então às vezes é interessante desligar este modo para ter uma foto mais natural. O modo câmera ultra-wide muito fácil de ser acessado, assim como o modo da sua câmera principal. E também podemos tirar foto com resolução máxima de 50 megapixels. Porém, neste modo você já não consegue utilizar um HDR junto. Então é interessante tirar a foto no modo padrão mesmo, para ter um processamento de imagem mais apurado. Quanto à filmagem do aparelho, neste exato momento 1080p 30 quadros por segundo é o limitador do aparelho, seja na sua câmera frontal ou na sua câmera traseira. Dito isso, vou deixar alguns vídeos passando na tela para vocês verem. Teste gravação de vídeo, situação com muita luminosidade, chega a estar ofuscando. Então essa é a sua qualidade de imagem que vocês podem conferir, como o aparelho se comporta, sua estabilização, captação de áudio, aquilo de sempre numa situação com excelente luminosidade. E contra o sol, como o aparelho se comporta, questão do seu HDR, tudo depende de como está o cenário, a sua qualidade no modo geral. Então vamos dar mais uma volta para vocês verem
como o aparelho se sai em várias situações distintas, é claro, né? O HDR, o equilíbrio de branco, como o aparelho se sai. Agora mesmo ele está com foco a mais na minha cara e o fundo ele já está um pouco mais claro. Aí dá para vocês terem uma ideia bem como o aparelho se sai no seu quesito câmera frontal. Teste gravação diurna com Redmi Note 11, como o aparelho se sai numa situação muito boa de luz, 1080p, 30 quadros por segundo, que é o máximo que o aparelho suporta. Então vocês podem conferir como está a sua estabilização, captação de áudio, como o aparelho se comporta nesta situação. Estamos num horário aqui bem interessante, aonde o sol está indo, então vocês podem ver como o aparelho se distingue. Teste gravação de vídeo com Redmi Note 11 em sua resolução máxima de 1080p a 30 quadros por segundo. Então vamos conferir como o aparelho se comporta neste cenário clássico. Entendedores entenderão. E no resultado final a gente confere como que ficou questão de pós-processamento da imagem, como o aparelho se sai nesta situação. Teste câmera frontal do Redmi Note 11, situação extrema falta de luz. É isso mesmo, andando aqui na rua mesmo, para a gente ver como o aparelho se comporta, situação aí crítica em níveis de ruído, para realmente exigirmos ao máximo do potencial desta câmera. Vamos aqui pegar uma luz, aí sim o aparelho já fica mais aceitável. Realmente no breu não é uma câmera tão interessante assim, situações com pouca luminosidade. Agora esta parte do teste de câmera frontal é um complemento para a gente ver numa situação bem ok em questão de luminosidade. A luz artificial aqui logo acima de mim, para vocês verem como o aparelho se comporta nessa situação, que geralmente vocês vão usar, né? Vocês vão sair no meio do breu aí, mas é bom vários testes para vocês verem como o aparelho se sai. Teste gravação de vídeo 1080p 60 quadros por segundo com Redmi Note 11. Então vamos ver como o aparelho se sai neste modo de gravação com 60 quadros por segundo, como o aparelho se comporta, questão de estabilização, captação de áudio. E agora vamos alterar para 30 quadros por segundo. Gravando com 30 quadros por segundo, essa é a fluidez que você tem e a sua estabilização também fica diferente. Então é bom que a gente tem várias opções de gravação, né? Então no resultado final a gente confere como ficou. Teste gravação de vídeo com Redmi Note 11. Então vamos lá testar a sua estabilização da imagem, como o aparelho se comporta, questão de captação de áudio, a estabilização. Neste momento estamos gravando com 60 quadros por segundo em sua resolução máxima de 1080p. Então vamos alterar para 30 quadros por segundo. Agora estamos gravando com 30 quadros por segundo, ainda na resolução 1080p, que é o máximo que o aparelho suporta. Vocês podem ver que realmente a imagem ela fica um pouco melhor, porém você já não tem toda aquela fluidez. Este daqui é um vídeo com a sua câmera macro, aquela lente que a gente usa para tirar fotos, vídeos bem de perto. Aqui o aparelho fica limitado 720p a 30 quadros por segundo. Teste gravação de vídeo com a câmera ultra wide do Redmi Note 11, 1080p, 30 quadros por segundo, que é o máximo que ela suporta. Então vamos ver como o aparelho vai se sair na sua estabilização, iluminação,
Questão de balanço de branco, né? Teste gravação com a sua câmera ultra wide. Aqui a gente já quer exigir até demais do aparelho, porque geralmente esses aparelhos intermediários não tem uma câmera tão boa assim, questão de câmera ultra wide. Mas esse aí é o resultado aí, para quem ficou curioso aí nesse sentido. Aqui estamos com a câmera ultra wide do Redmi Note 11. Então vamos ver como o aparelho se sai numa situação bem ok de luz. Essa câmera ultra-wide é realmente para situação com muita luminosidade, daí sim ela consegue um bom resultado. Como vocês viram na prática, realmente é um Full HD básico, não tem como exigir tanto deste aparelho. Infelizmente, ele não grava em 4K como as suas versões anteriores. Redmi Note 8, Redmi Note 10 gravava em 4K. Agora, este aparelho aqui está limitado a 1080p 30 quadros por segundo. Agora, quanto a resultado geral, a sua câmera principal de dia e de noite, você tem resultados satisfatórios, nada mais do que isso. A estabilização, seja que a sua câmera frontal ou traseira, é praticamente inexistente. E quanto à sua câmera frontal, dependendo da situação, ela pode estourar o fundo para dar uma ênfase ao seu rosto, como vocês viram em determinado teste. Mas eu gostei no seguinte sentido, que ela tem um bom foco no meu rosto, por exemplo. E no contexto geral, ela tem até boas cores. E a sua câmera ultra-wide de dia consegue bons resultados, porém à noite já tem aquele nível de ruído, o que é normal pela sua categoria. Cada aparelho tem um público específico a ser atingido. Ele estando com um preço bom, ele é realmente um aparelho competitivo. Ele tem sim os seus méritos, as suas qualidades. Eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, os grupos de ofertas para vocês entrarem e garantir realmente o menor preço deste aparelho. Então basicamente este é o meu review a respeito do Redmi Note 11. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.